Prezados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Amém? Nós queremos dizer da nossa alegria de mais uma vez estarmos aqui e agradecemos ao convite honroso que me foi feito pelo pastor Marcos Galdar a fim de pregar nesta manhã. Eu estava muito saudoso, mas Deus hoje me brindou, porque eu posso perfeitamente ficar feliz e me regozijar em ver muitas pessoas as quais eu amo e que nós nos conhecemos há bastante tempo atrás. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Nesta manhã, eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, Isaías 53, versículo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1. E eu convido a igreja para que se ponha de pé, a fim de que possamos ler a palavra do Senhor. Podem acessar seus celulares, quem não tiver a Bíblia. Assim diz a palavra: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Que o Senhor, portanto, aplique aos nossos corações a sua palavra lida. E neste momento nós vamos orar. Pai, eu me coloco em teus braços e eu te peço, Senhor, que esta palavra que vai ser anunciada, ela possa encontrar guarida nos corações daqueles que aqui estão, bem como daqueles que nos acompanham à distância, e que ela prospere na vida de cada um de nós, segundo aquilo que tu a tens destinado para as nossas vidas. Nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. O profeta Isaías está falando sobre o Evangelho de Cristo Jesus. É interessante que no nosso texto o profeta lamenta o fato de que poucos queriam acreditar na mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho que haveria de ser trazida por Cristo Jesus, pelo Messias, por aquele esperado das nações. Um conceituado estudioso do Antigo Testamento, comentando sobre esse texto, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele disse que no original isso é mais que isso é uma exclamação, não é uma interrogação. Mas ele, no seu texto, ele diz que foi colocado assim como interrogação para chamar a atenção do reduzido número de pessoas que haveriam de crer na mensagem do Evangelho. Interessante que alguns creem que o texto de 53 de Isaías se refere à pessoa bendita do Senhor Jesus. Toda a cristandade assim o crê. Por outro lado, nós observamos que alguns judeus não messiânicos ainda esperam o Messias e não creem que Cristo Jesus é o Messias, é o prometido, é aquele que haveria de trazer conforto, consolo, paz, salvação e a restauração de Israel.
é quando nós vemos que o profeta, ele é representante do seu povo, e ele estava falando de que poucos haveriam de crer nesta palavra. E isso é verdadeiro. Os judeus sempre tiveram uma tremenda resistência a aceitar Cristo Jesus como Senhor, como Messias, como Salvador. Nós vemos que no Evangelho, lá em Atos, está descrito quando Filipe é instigado pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, para se dirigir até a carruagem do eunuco, da rainha de Candace, a fim de que ele anunciasse àquele homem a mensagem. E ele se dirigiu, e o Espírito do Senhor disse: ele está indo de Jerusalém para a cidade de Gaza. E Filipe saiu correndo e viu a carruagem. E Filipe ouviu o homem lendo, e ele estava lendo exatamente Isaías 53. E Filipe então, correndo ao lado dele, perguntou: você entende o que está lendo? E ele disse: como entenderei, se não há quem me explique? Aí Filipe falou: eu posso falar para você. Aí ele disse para o homem: pare. Pediu que Filipe subisse. Filipe subiu, ele se afastou um pouco mais, Filipe sentou-se ao lado dele e começou a falar da pessoa bendita do Senhor Jesus. E a interrogação daquele homem foi: a quem o profeta está se referindo? Aqui, é a ele mesmo ou a uma outra pessoa? E Filipe disse: não, ele se refere a Cristo Jesus. E começou a explicar, mostrando como os profetas, a lei e os salmos falavam da pessoa bendita do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus veio. E tão logo aquele homem, convencido pelo poder do Espírito Santo do Senhor, creu naquela palavra. E ele disse: eis água, que me impede de ser batizado. E Filipe disse: é lícito, se crês de todo o coração. O homem mandou que parasse a carruagem, desceu, Filipe o batizou nas águas, e a palavra do Senhor diz que aquele homem seguiu o seu caminho, alegre, feliz, porque havia encontrado a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aqui nós percebemos que desde os apóstolos o texto se refere realmente à pessoa bendita do Senhor Jesus. E o texto que acabamos de ler como base da nossa mensagem, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, esse texto está dizendo que apesar de Cristo ser o real Messias, aquele que era esperado, aquele que fora profetizado lá em Gênesis 3,15, quando Deus disse que do fruto da mulher haveria de sair um que haveria de esmagar a cabeça da serpente. A primeira referência à pessoa do Senhor Jesus. A partir dali, Cristo Jesus vai tomando corpo em toda a palavra. E nós percebemos que o profeta aqui fala: quem deu crédito à pregação desse Messias? Quem acreditou que Cristo Jesus é Senhor, pode salvar vidas, pode quebrar grilhões, romper cadeias do pecado. Cristo pode romper cadeias do vício. Cristo pode romper cadeias e todos os empecilhos que prendem as pessoas a não se projetarem em direção a Ele. Cristo pode perfeitamente trazer a você a convicção da vida eterna que você tanto almeja e tanto se preocupa. Quantas pessoas não ficam se perguntando o que é que haverá de ser depois
que fecharem os seus olhos aqui na terra. Mas uma coisa é certa: quando nós adentrarmos os umbrais da eternidade, quando as nossas obras aqui cessarem, só haverá dois caminhos. Um deles é: vinde, benditos de meu Pai, e entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A outra palavra é: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ide para o lugar de tormento eterno. Mas Cristo Jesus pregou isso. Foram palavras faladas claramente, com todas as letras, por Cristo Jesus. E é por isso que o profeta diz: quem deu crédito em nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor. Muitas pessoas querem aceitar a Cristo, mas muitas pessoas se veem enredadas em uma série de circunstâncias e que elas acham que tem que vencer essas circunstâncias para primeiro se lançar nos braços de Cristo Jesus. Mas Cristo diz, a palavra do Senhor te diz desta manhã: venha como está, porque Cristo Jesus é Ele quem vai quebrar todos os grilhões, todos os laços, todas as cadeias, vícios, enganos, tudo aquilo que te afasta da pessoa bendita do Senhor Jesus. Cristo Jesus, sim, tem poder, e quando isto acontece, o braço do Senhor é manifestado na vida daqueles que creem e aceitam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Daí o profeta ter dito: e a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor vem como uma consequência tácita e implícita, uma consequência lógica, natural, daqueles que aceitam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Deus estende o seu braço, quebra todos os grilhões, afasta todos os empecilhos, desde que você creia que Deus tem poder e se lance nos braços de Cristo. Venha como está, porque Cristo Jesus vai trazer para você a bênção da vida eterna, e Deus estenderá o seu braço, haverá de manifestar o seu poder na sua vida, e tudo aquilo que ele prendia a vida ao passado, cai por terra agora, pelo poder que há no nome do sangue de Jesus, e o poder do nome bendito de Jesus. Este versículo mostra que você primeiro deve acreditar na pregação do Evangelho e depois se converter através do poder de Deus em Cristo Jesus. Todavia, a pergunta do profeta, ela deixa claro que poucos irão acreditar na mensagem e virem a se converter, ou seja, aceitar a mensagem de que é Cristo, somente Cristo pode salvar a sua alma da perdição eterna. Só Cristo pode lhe dar certeza da salvação de sua alma e lhe garantir a certeza de, após findar esta vida, você estará vivendo para sempre com Ele, com toda a corte celestial, em todo o tempo, ou seja, por toda a eternidade. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi anunciado o braço do Senhor? Esta expressão, trazida pelo Espírito Santo de Deus ao profeta, ela mostra que, apesar de Cristo ser a verdade, apesar de que o Evangelho ser verdadeiro, poucas pessoas haveriam de acreditar na mensagem salvífica do Senhor Jesus. Poucas pessoas haveriam de se lançar nos braços de Cristo,
dizendo: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. O profeta falou isso pela inspiração do Divino Espírito Santo de Deus. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Deus vê todas as coisas em tempo real. A minha vida está traçada diante de Deus. O meu futuro não é uma interrogação para Deus. Deus viu desde o meu nascer, desde a minha concepção até a minha morte. Ele já sabe como vai ser. Daí o salmista Davi, lá no Salmo 139, e dizer: Senhor, Tu conheces o meu interior, a minha substância ainda informe foi percebida por Ti. Todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. O salmista estava dizendo, não estava pregando o determinismo. O que o salmista estava dizendo é que toda a minha vida passou diante dos olhos do Senhor. E Ele sabe, desde o meu nascer até ao meu morrer. Deus não tem surpresas. Deus não tem um plano B para a vida de ninguém. Deus só tem o plano A. E o plano A de Deus é o poder na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Portanto, quando o profeta diz: quem creu em nossa pregação, ele está manifestando a tristeza que há, primeiro no coração de Deus e depois no próprio coração dele, de que poucas pessoas haveriam de aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus, portanto, teve restrições na sua aceitação, e tem, e mais, aquilo foi não só na época de Cristo, mas foi também na época dos apóstolos e é também no nosso tempo. E para isso, eu vou destacar esses 3 tópicos. Primeiro, poucos acreditaram e se converteram durante o ministério de Cristo Jesus aqui na terra. Poucos se converteram, pastor? Sim, poucos se converteram. Pastor, a Bíblia diz que multidões afluíam a Cristo. Sim, afluíam. Mas muitos procuravam a Cristo Jesus para serem curados, para ter os demônios expelidos e para saciar a sua fome. Depois que Cristo fez aquelas 2 multiplicações de pães, disse: esse povo me procura por causa da comida. A partir daí não há mais um relato sequer de que Cristo tenha feito multiplicação de alimentos. Por incrível que pareça, a igreja do Senhor Jesus, poucos acreditaram e se converteram durante o ministério de Cristo aqui na terra. A palavra do Senhor nos conta que Lázaro morrera. Passaram-se 4 dias e Cristo Jesus, tendo conhecimento, esperou 4 dias e foi ver Lázaro. E em lá chegando, Cristo disse: tirai a pedra. A irmã de Lázaro, Marta, correu pressurosa e disse: Senhor, não faça isso. Senhor, ele já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas eles obedeceram a Jesus e tiraram a pedra que cobria a entrada do sepulcro. E é interessante que a palavra diz:
Então Jesus clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés atados, ligados com faixa, e o seu rosto envolto em um lenço. Eu fico impressionado pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus. Nada resiste ao poder da palavra do Senhor. Irmãos, como poderia uma pessoa andar tendo os pés todos atados, todos os 2 pés atados? O defunto naquela época, ele era coberto com algumas especiarias e lençóis. Não era um lençol não, irmãos, eram vários. Era preparação para o sepulcro. As faixas eram como faixas de gaze, envolvendo os pés. O defunto ficava nesta posição e ia até o pescoço, e sobre a cabeça era posto um lenço. Lázaro estava lá nesta posição. Já iniciaram um processo de decomposição, ou em outras palavras mais simples, apodrecimento do corpo de Lázaro. Mas aí o Senhor Jesus clamou: Lázaro, sai para fora. E diante do poder, diante da voz do Senhor, Lázaro saiu todo duro, andando, eu ainda não sei como, com os pés atados. Mas ele saiu. Ele saiu porque Cristo Jesus ordenou. E quando Cristo ordena, nada resiste ao poder da palavra do Senhor. Quando Lázaro saiu, que estava diante do Senhor Jesus e de todas aquelas pessoas atônitas, vejam o que é que Cristo disse: desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o, tirem essas faixas, o homem está todo amarrado, mas agora ele está liberto da morte, pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus. Eles viram o Senhor Jesus milagrosamente alimentar 5.000 pessoas. Impressionante. Outra coisa, que depois desse milagre de Cristo, a palavra nos diz que depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Em outras palavras, que devemos fazer? Porquanto este homem faz muitos sinais. Isso está em João 11:47. Eles viram quantos milagres Jesus havia feito e tiveram medo que todas as pessoas comuns viessem a seguir e acreditar que Cristo Jesus era o Messias, era o escolhido por Deus, era aquele que era esperado pelas nações. Eles temiam que Cristo Jesus fosse acreditado, que era aquele que havia sido profetizado pelos profetas, o Salvador que haveria de trazer salvação a todos quantos crescem nele. E ao invés disso, depois de um grande sinal daquele, vejam o que eles fizeram. Segundo o evangelista João, no capítulo 11, versículo 53 do seu evangelho, ele diz: desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. O sumo sacerdote e os fariseus começaram a ter reuniões juntos para planejarem a melhor maneira de darem cabo da vida de Cristo Jesus, para se livrarem do Senhor Jesus, ou seja, para matar a pessoa bendita do Senhor Jesus. Eles estavam inconformados,
Eles não conseguiam ver que Cristo Jesus era o Messias, apesar de que havia uma crença rabínica de que o Messias, quando viesse, haveria 3 sinais que somente o Messias poderia fazer. Primeiro, curar leprosos. Segundo, abrir os olhos a um cego de nascença. Terceiro, ressuscitar mortos. Esses 3 sinais seriam sinais patognomônicos característicos, em outras palavras, que só o Messias poderia fazer. Eles sabiam que Cristo havia expulsado demônios, eles sabiam que Cristo havia aberto os olhos a cegos, eles sabiam que Cristo havia ressuscitado Lázaro, mas os seus olhos espirituais estavam bloqueados, os seus ouvidos não ouviam a palavra do Senhor, por mais que eles fossem pregados. E eles se mancomunaram entre si para matarem o Senhor Jesus. E veja o que o apóstolo João disse: e ainda que havia feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? João 12, 37 e 38. Eles viram o Senhor Jesus não só multiplicar os pães, eles viram ele curar leprosos, expulsar demônios, abrir os olhos das cegos. Eles viram Jesus levantar o paralítico e o trouxe com saúde e vigor. Eles viram ele ressuscitar um filho de uma viúva dos braços da morte. Eles não somente viram Jesus transformar água em vinho, mas também o ouviram. Ouviram Jesus pregando, ouviram Jesus anunciando o evangelho da salvação, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 9,35, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Todavia, amada igreja, quando Cristo Jesus levantou Lázaro, quando Cristo Jesus repreendeu a morte, Lázaro se levantou. Eles se consultavam entre si para matarem a pessoa bendita do Senhor Jesus. João 11, 53. E o evangelista João relata: e ainda que tenha feito tantos sinais diante deles, eles não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Sim, poucas pessoas acreditaram em Jesus Cristo e se converteram pela sua mensagem e milagres operados durante o seu ministério aqui na terra. Poucas pessoas. Segundo ponto, em relação à pouca aceitação da mensagem do Evangelho. Poucos acreditaram e se converteram durante a época dos apóstolos. Sim, irmãos, por incrível que pareça, os apóstolos que pregavam debaixo de uma unção e o poder do Espírito Santo de forma extraordinária, poucas pessoas se converteram ao Senhor Jesus durante a época dos apóstolos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, a igreja que estava em Roma, um local naquela época de tremenda depravação e costumes morais terríveis,
o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 10, de 11 a 16, capítulo 10, de 11 a 16, o apóstolo Paulo diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele, ou seja, em Jesus, crê, não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e gentio. Algumas versões trazem grego. Grego e gentio são as mesmas palavras para aqueles que não são judeus. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Prossegue o apóstolo: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas arremata o apóstolo o texto dizendo: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Isaías diz, depois do apóstolo Paulo fazer uma apologia tremenda ao poder do evangelho, ele encerra dizendo: mas Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Observe que esta passagem da Escritura que eu acabei de ler, ela diz no versículo 12: porquanto não há diferença entre judeu e gentios, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, 12. Isto foi escrito pelo apóstolo Paulo, e isso aconteceu menos de 30 anos antes de Cristo Jesus ter sido assunto aos céus, ou seja, ter subido aos céus e estar à destra de Deus Pai. Ele estava falando para os judeus e gentios, enquanto Jesus tinha falado predominantemente para os judeus. Paulo diz: porquanto a mensagem do evangelho não há diferença entre judeu e gentio ou gregos, todas as pessoas precisam de Cristo. E ainda, para o seu grande público de gentios, porque Paulo foi especificamente encaminhado, não só aos judeus, mas predominantemente aos gentios. Paulo disse a mesma coisa que Jesus falou, citando Isaías 53, 1, lamentando o fato de que, apesar do pequeno número de gentios que acreditaram na mensagem do evangelho, esse pequeno número de gentios foi comparativamente maior do que o número de judeus que creram no Senhor Jesus. E Paulo citou Isaías 53, 1, para mostrar do que o profeta havia falado, ou seja, de que parte dos gentios foram mais receptivos ao evangelho do que os judeus. Paulo citou a lamentação de Isaías para mostrar isso. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Os gentios foram mais abertos, mais receptivos ao evangelho do que os judeus. Todavia, mesmo assim, foi comparativamente menor o número de gentios que acreditaram em Jesus durante o tempo do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Apesar de que, entre os gentios, a pregação do evangelho era seguida de sinais, prodígios, maravilhas, era um verdadeiro cortejo de manifestação do poder do Espírito Santo do Senhor. A palavra nos diz que até a sombra do apóstolo passava, curava enfermos.
A palavra nos fala do tremendo poder e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo. Apesar de tudo isto, apesar de todas essas manifestações do poder de Deus de forma extraordinária, um pequeno número de gentios veio à salvação em Cristo Jesus. O evangelismo, a mensagem de que Cristo era o Filho de Deus e o Salvador pessoal, sim, irmãos, o Salvador pessoal de cada pessoa, foi muito difícil de ser acreditada e aceita entre os romanos. Ambos, Cristo e os apóstolos, viram somente poucas pessoas convertidas. Assim, os cristãos do primeiro século eram a minoria dos que se decidiram ao lado de Cristo Jesus. Era a minoria daqueles que creram na palavra do Senhor e entregaram as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. E esta minoria, este pequeno número, foi terrivelmente perseguido. E então, ambos, João e Paulo, citaram nosso texto para explicar a resistência da maioria das pessoas ao Evangelho, para explicar porque a maioria dos que ouviram eles pregarem e não se converterem. Daí os dois apóstolos terem citado Isaías 53:1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. E por incrível que pareça, irmãos, isto tem sido verdade através dos séculos da história do cristianismo. Sempre, em todos os tempos, somente uma pequena minoria de pessoas havia acreditado no Evangelho e acreditam no Evangelho. E estas pessoas foram verdadeiramente salvas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E isto é até agora, e tem sido verdade também no mundo de hoje. Nada tem mudado. Poucos querem aceitar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e preferem ficar na comodidade das suas crenças, dos seus pensamentos, do seu modus vivendi, do seu modus de viver. Muitos preferem estar na comodidade das suas vidas e da sua incerteza espiritual e não se dispõem a se lançar nos braços de Cristo Jesus e abandonar as suas práticas de insegurança, incerteza espiritual e uma vida de pecados. E por fim, o nosso último ponto. O último ponto dos 3 que elencamos. O último ponto, que é o terceiro, diz: nos dias atuais, poucos acreditam e são convertidos. Sim, irmãos, nos dias atuais, poucos acreditam e se convertem a Cristo Jesus. Poucas pessoas, tendo ouvido a palavra do Senhor, sabem da necessidade, da realidade, mas não se lançam nos braços de Cristo Jesus em um ato de fé. Nos nossos próprios dias, nós estamos sendo frequentemente confrontados com a lamentação, com a realidade da lamentação de Isaías. Nessa triste pergunta: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Tristemente, nós temos que dizer que poucas pessoas hoje acreditam na pregação da mensagem salvadora do Evangelho, e poucos são salvos através do poder
de Cristo Jesus. Poucos são alcançados pela graça de salvação que há em Cristo Jesus. Até nossos amados parentes. Quantos de nós aqui não temos um parente que sabe, conhece o Evangelho, mas não está no Evangelho? Quantos daqui não vivenciam esse tipo de problema? Até nossos amados parentes muitas vezes rejeitam a Cristo. E a maioria de vocês sabem que só pouco deles nós conseguimos trazer para a igreja, para ouvir a pregação do Evangelho, para ouvir a pregação de que Jesus Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados e nos garantir a certeza da vida eterna, ou seja, de viver com Cristo Jesus, com Deus e com toda a corte celestial por toda a eternidade. Mas muitos não querem entregar os seus corações e vidas a Cristo Jesus e venham a se converter dos seus pecados e venham a serem salvos. Muitos não querem, mas por que eles não querem? Eu irei fazer 3 breves comentários, porque eles não querem. Primeiro comentário que eu vou fazer é: aonde a Bíblia nos diz que a maioria das pessoas iriam ser salvas. Não há um só texto em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, dizendo que todos seriam salvos. O Apocalipse fala: eis que eu vi uma grande multidão que ninguém poderia contar. A multidão dos salvos, desde Adão até hoje e ao futuro, com a vinda de Cristo, que representa a igreja do Senhor Jesus. Mas essa multidão não é, apesar de ser grande, mas não é a grande maioria da humanidade. Não é a grande maioria da humanidade, porque o próprio Senhor Jesus afirmou isso. O próprio Jesus disse lá em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aí o Senhor Jesus não para aí, ele começa a dizer: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Cristo Jesus deixa claro que a porta estreita é acertada por poucos, mas a grande perdição está no caminho largo e espaçoso, na porta larga. João Batista disse que desde o passado até agora o reino dos céus é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Cristo Jesus assegura que apesar daquela grande multidão de Apocalipse, multidões maiores, incontáveis, são aquelas que estão longe do Senhor Jesus. Poucos há que a encontrem. Nós devemos sempre manter isto em mente, quando os nossos esforços evangelísticos resultam em poucas conversões. Nada mais é do que o que nós havíamos esperado, para a confirmação da palavra que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. E agora, prezados irmãos, o segundo comentário. O segundo comentário que eu quero alinhar é este: a nossa razão para evangelizar
não é baseada em quantos haverão de se converter, quantos haverão de aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Se a aceitação da mensagem do Evangelho é grande ou pequena, os nossos olhos não devem nunca se fixarem na quantidade dos que se convertem. Evidentemente que todos gostaríamos de ver grande número de pessoas entregando suas vidas a Cristo Jesus, pois o Senhor Jesus disse: digo-vos que assim haverá maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15:7. Nosso motivo de evangelizar é baseado na estrita obediência a Deus. Nossos olhos devem estar sempre dirigidos para Deus, bem como a nossa obediência. E quando nós anunciamos a salvação que Cristo Jesus nos oferece, através do seu sacrifício substituidor, quando aceitamos aquela salvação feita naquela cruz de ignomínia, de vergonha, de dor, de sofrimento, nós o fazemos com alegria nos corações, aceitando aquele sacrifício de Cristo, porque éramos nós quem devíamos estar naquela cruz. Daí Cristo ter nos dito, lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isto é o que Cristo nos falou, nos orientou para fazer, e nós devemos fazer isso. Se as pessoas escutam ou não, aceitam ou não, se eles entregam as suas vidas ou não a Cristo, nós devemos evangelizar, porque Cristo nos disse para fazer. Nosso sucesso não depende da reação humana, não, de forma alguma. Nosso sucesso depende única e exclusivamente de sermos obedientes à palavra de Cristo Jesus. Por isso nós devemos ir e anunciar a mensagem salvadora do Evangelho, quer as pessoas acreditem ou não, que as pessoas aceitem ou não, quer as pessoas aceitem com alegria ou zombem. Nós pregaremos sempre a palavra do Senhor, porque ela é a única que tem poder para salvar vidas. E o terceiro comentário que eu vou fazer para encerrar esta mensagem é uma decorrência natural do anterior, do segundo. Você acredita em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Se não, você está disposto a entregar-se a Cristo Jesus nesta manhã? Ou você, que nos ouve pela rádio ou nos assiste à distância, você está disposto a entregar a sua vida a Cristo Jesus em um ato de fé? Mesmo se ninguém mais em sua família seja evangélico, mesmo que nenhum dos seus amigos que você tem não sejam convertidos, você irá depositar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, mesmo que sua esposa ou seu marido não sejam convertidos, não entregaram as suas vidas a Cristo, você haverá de entregar a sua vida a Ele, ao Senhor Jesus nesta hora. Lembre-se do que Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Você irá vir a Cristo Jesus e se converter dos seus pecados e depois descer as águas batismais para professar
publicamente a sua crença no Evangelho e na pessoa bendita do Senhor Jesus? Ou você irá se colocar na grande e enorme maioria que rejeita ao Senhor Jesus? Será que você vai ficar do lado daqueles que vão para o caminho espaçoso e para a porta larga? Ou você irá para aqueles que procuram o caminho estreito e vai à porta apertada que conduz à salvação? A palavra do Senhor diz em Marcos 16:16, mas quem não crer em Cristo será condenado. E a minha oração neste momento é que você não venha figurar no meio da grande multidão que vai perecer por toda a eternidade, longe de Deus, por não aceitar como verdadeira a mensagem do Evangelho. Saia fora das coisas deste mundo, venha para Jesus em um ato de fé e seja salvo por toda a eternidade, através do poder que há no sangue remidor de Cristo Jesus. Entregue a sua vida dele em um ato de fé. Não olhe as circunstâncias, não olhe os problemas, não olhe as dificuldades, porque Deus quer manifestar o seu braço de poder na sua vida. Venha como está, que Ele haverá de manifestar o poder de Deus na sua vida, quebrando todos os grilhões, as cadeias, o vício, toda sorte de problemas que te prendem na vida de pecado e longe de Deus. Mas a palavra do Senhor diz: quem deu crédito em nossa pregação? Quem acreditou na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Você está com o coração aberto para aceitar Cristo Jesus nesta manhã? Para acreditar nesta palavra de salvação? Tomara que você seja uma das pessoas que acredita nessa mensagem de salvação e venha a se converter dos seus pecados. Tomara que você seja um dos poucos que acredita no Evangelho quando ele é anunciado. Tomara que você diga sim, Jesus morreu para pagar por meus pecados. Sim, Ele está assentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Sim, eu venho a Cristo por fé. Em um ato de fé eu me lanço nos braços de Cristo Jesus. Tomara que você seja um dos poucos a quem o braço do Senhor é revelado. Conforme você vivencia a salvação, acreditando em Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomara que você seja um dos que vem a Jesus e é lavado e purificado de seus pecados através do sangue precioso de Jesus. Tomara Deus lhe conceda a graça e a fé necessárias para acreditar nesta pregação e experimentar a salvação eterna da sua alma, através da pessoa bendita do Senhor Jesus, de uma vez por toda. Que, portanto, Deus nos abençoe e que você tome essa decisão hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.